Hoje eu vou gravar o episódio enquanto eu arrumo minhas coisas da mudança. Vamos otimizar o tempo. Hoje, hoje eu vi um documentário sobre um ator, da vida de um ator, um comediante canadense muito conhecido, que é maior sucesso em Hollywood, que é o Martin Short. E ele fala uma coisa sobre sucesso, que depois eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, e eu tenho repensado nos últimos anos muito sobre o que é sucesso de fato, né? E ele fala basicamente que quando você fica buscando sucesso e você se perde no processo, né? Você não curte o que você está fazendo, se você não está se divertindo, se você não está se alimentando emocionalmente, psicologicamente com o que você faz, né? Se você não está envolvido nesse nível com o que você faz, não vai adiantar de nada, assim. E eu ouso dizer, eu vou além, ouso dizer que isso não é sucesso. E é importante que a gente pense sobre os conceitos que a gente aprende ao longo da vida. Eu redefini e ressignifiquei sucesso já tem algum tempo, assim. E eu matei os parâmetros que me deram, né, ao longo da vida, que a sociedade me empurrou goela abaixo do que seria sucesso. Eu não vou falar que a gente não quer conquistar os objetivos que a gente almeja, não é sobre isso, nem sobre a questão financeira. Todo mundo, né, quer viver com tranquilidade. Aí você tem que também achar o que representa o dinheiro para você, né? Para mim representa liberdade, liberdade de escolhas, liberdade literalmente de ir e vir, é, e me dá liberdade de, ao ir e vir, eu conhecer, eu aprender, eu absorver, eu me conectar. É, mas o sucesso, ele tem um parâmetro diferente para mim. Eu acho que eu compartilho um pouco com esse ator, assim, de que sucesso para mim é eu curtir a jornada, eu gostar do que eu faço, até das partes chatas daquilo que eu gosto, porque tem isso, às vezes a gente romantiza tanto, né, o sucesso e fazer o que se gosta. Acho que é importante também a gente fazer aquilo que a gente é bom, né, fazendo. Porque eu sempre entendo que o talento, né, em termos de carreira profissional, o talento da gente, ele tem que ser um serviço à humanidade em algum nível, aos outros seres humanos, às outras pessoas. Ela tem que ter essa âncora no propósito, senão fica muito solto. Senão você vai acumulando coisas, bens, conquistas, prêmios e títulos para nada, né? Não tem base sólida. A verdade é que a gente quer alguém que testemunhe a nossa existência. Então, às vezes, a gente vai conseguir o testemunho da nossa existência nesse planeta através de conquistas profissionais, através de família, através de pessoas, através de atos e dedicações e prestação de serviço. No fundo, todo mundo quer isso, né? É, mas é muito importante que ao longo dessa trajetória, seja ela qual for, de qual perfil de sucesso que você busque, você curta o dia a dia daquilo, sabe? É, claro que vão ter dias mais desafiadores, fases mais desafiadoras, né, da nossa jornada, seja ela profissional, seja ela pessoal, em nível de família ou não, mas tem que ter essa alegria no dia a dia, né? A satisfação no dia a dia, ela precisa existir, senão perde o propósito e acaba que eu entendo que o sucesso não existiu. Se você não curtiu o que você fazia, enquanto você fazia, não curtiu. É como acumular dinheiro para quando você tiver tempo você viver.
né? Você realizar coisas. Aí você demora, infelizmente a economia está piorando no mundo, não é só no país, em que você só vai conseguir ter tempo, digamos assim, quando você tiver idoso. E talvez quando você esteja idoso, você já não tenha mais a disponibilidade física de vivenciar essas alegrias. Talvez você não tenha saúde para isso. Então, qual o sentido disso, né? A gente volta àqueles clichês básicos, mas que são tão reais, e a gente vai entendendo isso conforme a gente vai ficando mais velho, que clichês são as verdades que, quando a gente é jovem, a gente acha brega, né? A gente acha cringe. Mas a gente tem que curtir o hoje, viver o hoje. Você não precisa e nem deve ser inconsequente. Todo mundo tem planejamentos financeiros e compromissos e etapas que você precisa cumprir, mas sempre tem alguma coisa que a gente consegue ancorar de alegria, para que a gente se relembre do porquê que a gente está fazendo certas coisas, passando por certas restrições, certos sacrifícios pessoais. E isso tem que estar no nosso dia a dia. A gente tem que ver a alegria no nosso dia a dia e curtir essa jornada, para que a gente entenda que o sucesso não é um conceito externo ou que deva ser ou possa ser etiquetado e caracterizado por alguém de fora. A gente precisa olhar, por exemplo, em curtos espaços de tempo e ser muito honesto. Por exemplo, essa semana, quais foram as coisas que eu fiz que realmente me preencheram? Mesmo que tenha sido num dia atribulado, corrido. Outro dia eu precisei muito da ajuda da minha irmã para organizar, para tirar certas coisas aqui de casa, porque sozinha eu não estava conseguindo, não por uma falta de preparo ou de organização mental, mas porque existia um pano de fundo emocional que me trazia um peso e que eu não conseguia sozinha. E a gente teve um dia super puxado, desde cedo, com atividade na escola da minha sobrinha, desde muito cedo, isso foi num sábado, no final de semana, e o resto do dia numa correria aqui, tira isso e repensa e joga fora o que doa, o que guarda, como guarda. Foi um dia extremamente cansativo, mas foi muito interessante que a gente terminou o dia, as duas falando assim, nossa, foi cansativo, mas foi muito produtivo. Que dia bacana. Isso tinha que ser em todos os dias da nossa vida, seja ela qual for a realidade, até no trabalho, sabe? Tem dias no trabalho da gente, dependendo do que você faz, que eles consomem nosso juízo, mas tem que ter um ápice, tem que ter algo que seja um ponto de controle para você voltar e falar assim: isso nesse dia foi fantástico, isso nesse dia foi, nessa semana foi o ponto alto. E tem pessoas que têm esse hábito, né, de rever como foi a semana ou no dia, né? Famílias que fazem isso. Qual foi o ponto alto do seu dia? A gente tinha que fazer esse checkpoint com a gente mesmo, se possível diariamente, se não em curtos espaços de tempo, ou seja, semanais, quinzenais. A gente tem que olhar, porque se a gente parar num momento, por exemplo, se eu olhar para o mês de abril e não conseguir achar nada de bom, ou as coisas boas foram conquistas talvez que perderam o valor do mês passado para esse mês, não foi um sucesso, entende? Esse conceito de sucesso é que tem que ser revisto. Se eu queria muito, por exemplo, comprar um tênis, e eu comprei esse tênis, e depois de um mês deixou de ser novidade, e já virou mais um tênis, mais um sapato entre tantos, isso não é sucesso. Isso foi talvez só um exercício de poder sobre mim mesmo, de dizer para mim mesma que eu consegui. É diferente das coisas que têm realmente valor. Então, minha reflexão com relação a sucesso é isso, assim, o que realmente você conquistou, que tem um valor, que pavimentou algo na sua história, que te trouxe onde você está. Se você fizer esse exercício, muito provavelmente, talvez nem esteja de fato em coisas materiais,
em um cargo especificamente ou numa quantia de dinheiro, mas sim algo da jornada, experiências que você viveu. Por isso que é tão importante a gente curtir o que a gente faz ao longo do caminho, enquanto a gente vai conquistando certas coisas, certas situações, certas vivências, sabe? É muito importante a gente rever o nosso conceito de sucesso. Eu digo sem sombra de dúvidas que eu sou uma pessoa extremamente bem-sucedida. Não só porque todas as coisas que eu coloquei na minha cabeça que eu queria, eu conquistei, mas pela forma como eu me reergui em todas as vezes que eu sofri derrotas. Nenhum sucesso existe sem derrota. E na derrota, no fracasso, é quando a gente tem as melhores e mais valiosas oportunidades da gente crescer, amadurecer, evoluir, sabe? E digo mais, de valorizar as conquistas e as pequenas conquistas. Outro dia eu estava em casa e a minha irmã veio para cá num dia de semana. Ela estava bem num período de transição entre um trabalho e outro. E ela veio para cá depois do almoço, passei um café, a gente tinha uns biscoitinhos, algumas coisas. E a gente teve um ponto que um olhou para a outra e falou assim, cara, quantas vezes a gente sonhou com isso, né? Em poder, no meio da semana, tomar um cafezinho, igual aquelas tias, aquelas vós, e bater papo, como se o resto do tempo não importasse. Se isso não é sucesso, eu não sei o que é. Não foi porque eu trabalhei muito para chegar nesse ponto. Não, foi porque eu consigo ver valor nisso. Eu entendo que isso é um sucesso de um dia randômico qualquer, que talvez pode ser que nunca venha a se repetir, eu espero que sim, mas é entender que o sucesso, às vezes, ele não está só nos objetivos. A gente tem que ter sonhos e objetivos e conquistas que a gente queira, mas a gente precisa ainda tratar a rotina e o ordinário, né, como sucesso, sabe? Como dizer pra gente mesmo, cara, o que eu tô fazendo aqui e agora é o ponto alto da minha vida que eu vi há 5 anos atrás. Viver aqui nesse dia a dia, fazer essa mudança, estar aqui, tudo isso todas essas coisas são demonstrações de sucesso. Então a gente valorizar mais o mundano não, o ordinário, o corriqueiro, o que não parece ser tão especial, porque a longo prazo a vida ela é feita muito mais de acúmulos de dias corriqueiros do que de dias com acontecimentos especiais, né? A conta não fecha se a gente ficar olhando só para dias de acontecimentos extraordinários. A vida não é feita no extraordinário, a vida é feita no ordinário, no todos os dias. E parece bobo, né? A gente fica falando, ai meu Deus, sim, agora eu vou ficar agradecendo todo dia porque, sei lá, porque eu tenho papel higiênico. Sim, você não precisa ficar falando isso o tempo inteiro se você tem uma vida atribulada, mas você precisa olhar para algo no seu dia, todos os dias, se possível, e falar: caramba, ter esses momentos de epifanias da beleza do ordinário, de falar: caramba, eu queria tanto ter isso aqui, ou ter feito isso aqui, ou vivenciar essa situação, ou sentir isso que eu estou sentindo. Pode ser em nível emocional, psicológico, ou simplesmente uma paz inexplicável que acontece, às vezes você, sei lá, no metrô, indo embora para casa, no final de um longo dia de trabalho, e você tem uma sensação de, cara, deu tudo certo hoje, independente da correria, do cansaço, o meu dia foi redondo. Esse tipo de despertar diário são exercícios de gratidão e que transformam conquistas em algo mais especial. Mas elas não apagam, elas são especiais, momentos de conquistas pontuais são especiais, mas elas não apagam a beleza da jornada até esses dias.
elas têm o mesmo peso que o dia a dia, do que o corriqueiro, do acordar, passar um café e ouvir um passarinho distante cantando, sabe? Parece ser bobo, parece ser uma visão romântica, e é, da vida, mas, au, bati no joelho, oh! Mas isso não deveria ser mascarado, assim, ser apagado por acontecimentos extraordinários e pontuais. A gente tinha que ver o sucesso como corriqueiro. O sucesso está no corriqueiro, o sucesso está no dia a dia, de coisas que você consegue fazer, que você consegue administrar, gerenciar no seu dia a dia. Parecem ser bobas, mas não são. Elas realmente somadas, todas elas juntas, elas são um conjunto chamado vida, né? Enfim, é isso, gente. Tchau, até a próxima.